Olá, tudo bom? Sou o Márcio Batista, do Grupo Teatro Cultura, mas hoje eu vou falar sobre quadrinhos. O quadrinho de hoje é um quadrinho da Disney, publicado pela editora Abril desde 1974, que é a saga da dinastia Pato. Essa aqui é de 2015, é capa dura, e tem as 13 histórias do arco. São 12 italianas e uma brasileira. Isso aqui tem uma peculiaridade interessante de como foi publicado no Brasil essa história aqui. Porque ela foi feita na Itália em 1970, 8 arcos, e foi publicando em partes no Brasil. Primeiramente surgiu em 7 das 8 histórias, foram nas edições regulares, né? Saiu na Mickey, na Tio Patinhas e na Almanac Disney. Vou deixar umas capas aqui. Então, como eu disse, ela foi publicada na Itália em 1970 e no Brasil começou a ser publicada em 74. Aí só em 79 que foi publicado o arco completo. Então as 7 histórias já tinham sido publicadas, mas a outra que foi inédita no Brasil, que foi nesse quadrinho aqui, que é Tio Patinhas de Ouro, edição especial. Então tem umas 8 histórias que foram publicadas então. Em 2009, a Abril ela republica em 2 partes. Eu fiquei bem contente quando eu vi isso aqui na banca, porque eu conhecia essa historinha aqui, que eu tinha lido quando era criança e tal, que eu tinha gostado bastante. E aí quando eu vi isso aqui na banca eu achei demais, né, ter republicado. E aqui tem as 8 originais, mais 2 que foram feitas em 2005 na Itália. E essas 2 extras, elas são as melhores, eu acho, porque tem uma narrativa bem diferente. E depois, então, mais pra frente eu vou mostrar, mas ainda tem umas peculiaridades que foram feitas no Brasil quanto a essas edições aqui. O que ocorre? Tem uma coisa que eu achei mais interessante nesta edição do que nesta aqui que está completa, que é por isso que eu não me desfiz dessas 2 aqui, que aqui eles vão explicando umas coisas de como foi publicado no Brasil. Aqui está mostrando que quando foi publicado no Brasil teve alguns cortes por causa da censura. E esse tipo de explicação não tem nesta aqui. Aqui tem uns outros extras, que também são interessantes. Está falando das publicações do Brasil, só que aqui é uma coisa mais genérica. Até mostrou as moedas que foram feitas, né, de brindes, e que tem a ver com a história em si. Só que aqui tá realmente umas coisas mais interessantes de conhecimento. Então, no começo de cada história, tem quando a história foi publicada, as partes que foram retiradas da história por causa da censura. A gente, na época que foi publicado isso, era a ditadura no Brasil, né? Então tinha muitas coisas que não poderiam aparecer. E além disso, a Abril ela fazia uma outra coisa, que isso não era só com os quadrinhos Disney, era com qualquer tradução. Como elas queriam reduzir as páginas, elas publicavam uma tira a mais em cada página. Então, por exemplo, essa edição, que era uma edição italiana, tinham 3 quadrinhos por página e era uma edição maior. Era nesse formato aqui, maior aqui. Esse aqui seria um formato americano. Ó, o formato europeu é um pouquinho maior, tá vendo? E então o que acontece? A Abril, ela tinha um formato que era o formatinho. Formatinho. Essa aqui é um quadrinho bem legal da Disney também, que eu já falei no canal, vou deixar até um card aqui, que ele é uma história interativa, tem vários finais. Então, olha só a diferença dos 3 formatos. E o que acontecia? Então, a história original era publicada desse tamanho, e a Abril publicava desse tamanho. E além de fazer isso, ela aumentava o número de tiras na página. Então, olha só. Aqui é uma página que seria original, que essa foi publicada em 2009. E essa aqui era a página que foi publicada no formatinho. Então, além de ser menor, ela aumentava o número das tiras em cada página. Então, aqui uma outra página. Só que não ficava assim. Na verdade, ficaria assim. Porque realmente é menor, né? Então, a qualidade desses formatinhos era bem ruim. Uma coisa que é muito legal no formatinho, que aí talvez seja interessante ter, é que nos formatinhos tinha as propagandas da época. É interessante porque a gente via o que ocorria, né? O que tinha na época, né? Então isso aqui é uma coisa interessante. Olha só. Né?
Então, isso aqui é uma coisa interessante do formatinho. Porém, as histórias elas deixavam um pouquinho a desejar pela qualidade. Aqui é mencionado que teve uma história nacional publicada, que não foi publicada aqui, e aqui foi publicado. Tá? Então isso aqui é interessante, tem as 3 histórias que foram desse tema aqui, Dinastia Pato. Aqui são só 10. Em 1987, Abril ela republicou a Dinastia Pato nessa edição aqui, na Disney Especial. E essas edições da Disney Especial, elas tinham um tamanho de páginas, era perto de 300 páginas. E quando elas republicaram, a Dinastia Pato, em 8 partes, do jeito que foi recortada aqui no Brasil, ela não conseguia chegar nesse limite. Então ela ia ficar um pouco descaracterizada das edições, das outras edições. E era o número 100, e o número 100 teria que ser mais portentosa e tal. Então o que eles fizeram? O estúdio da Abril Jovem criou uma história. Então a 9ª história do arco. Que a Margarida é a personagem principal. É uma história dos 4 mosqueteiros. E a Margarida fica a 5ª mosqueteira. Nessa edição, que é a Disney Especial número 100, que tem essa 9ª história, foi em 1987. 10 anos depois, a Abril faz uma reedição da número 100, né? Ela republica todas as Disney Especial, só que a número 100, a reedição, não tem a 9ª história. Então vai entender, né? Então é uma edição parcial, só tem as 8 originais. Felizmente foi republicado nesse compêndio aqui. Quando foi publicada essa aqui, tinha sido mais uma história publicada no Brasil que não foi republicada aqui. Mas aqui foi. E aí também foi publicada uma história inédita ainda. Então, aqui tem as 3 histórias, como eu já disse, já estou sendo redundante. Aqui tem esses outros elementos que são interessantes. E eu queria contar a última história. Então, eu vou passar um batido sobre o que significa, o que é essa Dinastia Pato. E a última história tem uns elementos bem interessantes que valem a pena ver. Em 1970, quando foi criado aquilo na Itália, eles estavam falando sobre a corrida espacial, porque o homem já tinha ido para a Lua em 69. Só que aqui na história mostra que o Tio Patinhas ele já tinha ido para a Lua antes. Ele precisou ir para a Lua porque ele queria colocar uma caixa forte na Lua. Só que ele descobriu que na Lua a gravidade é 6 vezes menor, ou seja, 18 toneladas de ouro que ele queria levar ficaria pesando apenas 3 toneladas. Então ele decide não levar o ouro dele para não desvalorizar, mas ele leva um baú de tesouro mágico, que são moedas mágicas. Quando você toca na moeda, você consegue vislumbrar o passado dela. O Tio Patinhas chegando na Lua, indo atrás do baú de tesouro. Aí aqui na Terra o pessoal com essa corrida espacial consegue ver até uma coisa saltitando na Lua, tal, tem uma coisa da Lua. Aí eles ficam doidos aqui, né? Aí que chama a atenção. Aí o Tio Patinhas achando o baú de tesouro, ele volta e no foguete ele decide abrir as moedas para ver se está tudo em ordem, né? Mas quando ele abre as moedas lá no foguete, como não tem gravidade, as moedas começam a voar. Ele fica meio aflito, né? E ele recolhe as moedas e tal. Só que aí os sobrinhos, como o Pato Donald e os sobrinhos, estão esperando eles na chegada. Só que está vindo a polícia. Porque como está vindo alguém do espaço, eles querem pôr em quarentena esse pessoal, não pode ficar. Então, eles chegam e tá vindo um barco. O Donald fica aflito porque ele acha que são os metralhas para roubar eles. Então, o Donald joga esse baú no oceano. O Pardal e o Tio Patinhas são interditados e se perderam as moedas. Mas estavam seguras lá no espaço por causa do Donald e as moedas foram parar no fundo do oceano. E a única coisa que sobra são as moedas que caíram dentro da cápsula espacial. Então, quando os sobrinhos acham essas moedas e eles tocam, né? Quando você esfrega a moeda, a primeira que eles esfregam é da Cleópatra. Então eles vão até o Egito antigo e começa a história da Dinastia Pato lá no Egito. Aí depois vai para a Escócia, eles vão... Então é isso, as histórias vão acontecendo aqui. A história feita no Brasil... Olha essa moeda que legal. Então sempre vai mostrando a moeda e onde vai ocorrendo as coisas. Então essa aqui foi a história feita no Brasil, ó. Foi publicada nessa edição, né? Então o desenho é muito bonitinho. Feito aqui. E como eu disse, tem uma história que eu acho muito legal, que é essa história aqui,
que foi feita em 2005, foi a última da saga. Ela é em 2 partes. Essa aqui é a segunda parte. E essa aqui é a primeira parte. Então, eu vou mostrar nessa edição aqui, que ela, como ela é maior, né, fica melhor visualizado. E também, como não é capa dura, é capa cartão, é mais fácil de abrir e tal. Tem uma coisa que é muito interessante. Que o desenho é o mais bonito de todos, na minha opinião. Ele é o mais bem feito. Porque ele tem essa coisa de ter muitos detalhes, né? Todo achurado, olha só a boca dele. Então, as achuras são mais bem feitinhas e tal. Então eu acho o desenho muito bonito. E a peculiaridade é o seguinte: os animais, tanto o corvo da antepassada da maga patológica, que é o Laertius, quanto o Otto, que é o cachorrinho dos metralhas, eles participam, tipo com uma narrativa muda. Então, enquanto eles estão conversando, eles estão participando. E é uma coisa bem interessante, é como se fosse uma espécie de alívio cômico. Não é um alívio cômico, isso aqui já é tudo cômico, né? Mas, olha só, então os metralhas se encontram com a maga, eles começam a conversar. Então, assim que é estabelecido o local e quem é cada uma das pessoas que está ali, né? Também eles estão conversando e tal. A conversa continua, tá vendo? O balão tá vindo lá do fundo. Mas quem está conversando é a maga com os metralhas. Embora a gente não tenha indicação de quem está falando, né? A gente, pela conversa, a gente sabe quem está falando, se é a maga ou são os metralhas. E aqui, ó, começa a acontecer uma interação entre os dois bichinhos aqui. Tá vendo? Vão conversando e os bichinhos vão fazendo coisas. Então são 2 páginas de, entre aspas, quadrinhos mudos. E enquanto a conversa acontece, e aí a conversa volta com os personagens aqui, e aqui se encerra essa história desses dois aqui. Isso aqui é uma coisa muito legal, porque esse aqui, ele é bem comilão, e ele adora salsichas e linguiças. E o antepassado do Donald faz isso. Só que ele, embora seja o cachorro dos metralhas, ele é um cachorro honesto. Então toda moeda que ele consegue, ele vai comprar a salsicha. Porque a maga, como a gente sabe, ela quer roubar as moedas, a moeda número 1 do Tio Patinhas ou dos antepassados, né? Então, o antepassado que também quer roubar a moeda, porque tem um feitiço que você faz com a moeda número 1. E a gente, sabendo dessa peculiaridade dele gostar de salsichas, e se ele consegue uma moeda ele vai comprar a salsicha do Donald, quando eles conseguem a número 1, quando a maga patológica consegue a número 1, ele pega a moeda da maga e devolve para a família Pato, porque ele quer comprar a salsicha. Então, uma coisa que é bem interessante, esses bichinhos aqui, eles têm uma importância narrativa que a gente vai ver lá na frente. Então o roteiro é muito bem construído. Então, embora vão acontecendo as coisas com esses bichos, eles têm um motivo narrativo para a história. Isso é muito interessante. Então o desenho, além de ser bem bonito, tem essa narrativa diferente, que eu achei muito bacana, né? Então começa aqui, né? Ó, tá vendo as pessoas conversando, continuam conversando e tem as cenas dos dois. Então, ó, estão conversando e os dois estão interagindo. Então, isso aqui é muito bacana mesmo. Então é isso, gente. É um arco da Disney que vale muito a pena. Tem essas peculiaridades da Abril que são mencionadas aqui, que eu acho que também são interessantes se a gente conhecer a história. Então é isso. Essa aqui é bem fácil de encontrar em sebo. Essa aqui é um pouquinho mais difícil. E agora essas de formatinho, valeria apenas se você quiser ver as propagandas que tem da época que foi lançado. É isso, gente. Se curtiu, compartilha. Um grande abraço e até mais.